Olá, você, internauta, olá, você, ouvinte do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e aqui nós estamos para darmos sequência ao nosso Evangelho no Lar online. Evangelho esse que semanalmente nos renova as forças, a esperança, nos fortalece a fé, então que nós tenhamos perseverança para realizá-lo. Para iniciarmos o nosso encontro, vamos fazer a nossa prece com o pensamento em Jesus. Vamos agradecer por mais essa oportunidade, agradecer a Deus, a Jesus, a direção espiritual do nosso Evangelho do Lar e rogar, Pai, as bênçãos para todos aqueles que nos ouvem, para todos os nossos colaboradores, para aqueles que se encontram enfermos, acamados, que todos nesse instante recebam a assistência amorosa do Mestre através das equipes espirituais socorristas. Pedimos, Senhor, pela paz no mundo, para o planeta Terra e para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Com os corações imensamente agradecidos, Senhor, nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Na sequência do Evangelho, hoje nós vamos iniciar o item número 11 do capítulo 11. Capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E o item 11 é o egoísmo. Chamo a atenção de todos para a importância dessa mensagem, porque ela foi trazida por Emmanuel. Sim, o mentor de Francisco Cândido Xavier enviou essa mensagem em Paris no ano de 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Então, se nós perguntarmos por que é que nós ainda estamos tão atrasados em nossa senda evolutiva, é por conta do egoísmo. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Por que cabe ao Espiritismo essa tarefa de fazer com que a Terra avance ou se eleve na hierarquia, na classificação dos mundos? Esse processo pelo qual nós estamos passando, da transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E o papel do Espiritismo, meus amigos, é de relembrar os ensinos de Jesus e de levantar o véu sobre coisas que antes não sabíamos ou não nos foram reveladas. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso coragem para vencer a si mesmo, mais do que vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens.
Olha o que Emmanuel colocou para nós, tão importante. Vejam bem a mensagem de 1861 e o Evangelho surgiu em 1864. Já àquela época, século XIX, Emmanuel chamava atenção dizendo que é preciso coragem para vencer o egoísmo, porque nós temos que vencê-lo em nós e não nos outros. Então, que nós empreguemos todos os esforços para combatê-lo. E ele classifica, ou ele caracteriza o orgulho como monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho e fonte de todas as misérias terrenas. Aí você pensa assim, todas as misérias, por quê? Porque é aquele egoísmo em que nós queremos as coisas ou tudo para nós. E as misérias humanas, no sentido aí de todas as dificuldades, não só as materiais, mas também as emocionais, as espirituais, as físicas, todas elas são decorrentes do egoísmo. E como ele é filho do orgulho, os dois andam muito juntos. E aí surge um outro filho malvado também, que é o melindre, não? Então, as criaturas que se melindram, que se aborrecem por pouca coisa, que ficam contrariadas, indignadas, é o orgulho que se manifesta, não? Na sequência aqui, nós temos outra colocação importante de Emmanuel, que o egoísmo é a negação da caridade e o maior obstáculo à nossa felicidade. Então, se nós nos preocupamos e pensamos apenas em nós mesmos, como é que nós vamos pensar em caridade para com o próximo? E nós sabemos, uma das bandeiras do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, há aqueles que, mesmo tendo algo sobrando em casa, deixa estragar em vez de dá-lo a alguém. Então, aí é a máxima do egoísmo. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Então, nesse trecho em que Emmanuel relembra os episódios em torno de Jesus, a atitude de Pôncio Pilatos, né, dele lavar as mãos, simbolizando o quê? A indiferença, o egoísmo, pois ele sabia que Jesus era justo, não tinha feito nada para merecer aquilo, mas ele não queria se indispor com o povo. Então, por isso, ele deixou que Jesus fosse conduzido ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, quer dizer, um oposto do outro, a invasão do coração humano por essa chaga moral, o egoísmo, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completa sua missão. Pois bem, meus caros, nós estamos em 2025, século 21. Vocês acham que está próxima a hora do cristianismo completar a sua missão ou ainda nos falta muito? Vamos refletir? Cabe a vós, novos apóstolos da fé. Quem são esses apóstolos da fé, os novos? Somos nós, o Espiritismo. Porque ele veio nos trazer a verdade que liberta, a verdade que consola. Né? Cabe a vós,
novos apóstolos da fé que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal. Significa o quê? Que nós que cremos no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, nós temos a tarefa, o encargo, o compromisso, o dever de extirpar esse mal da nossa sociedade. Qual mal é esse? O egoísmo. A fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Olha a tarefa imensa que nós temos pela frente. Desde o surgimento do Espiritismo em 1857 até os dias de hoje, somos chamados para o trabalho. E o que nós vemos acontecer? Após a pandemia, principalmente, muitos trabalhadores abandonaram as suas tarefas, se afastaram dos templos. Tá? E aí Emmanuel continua o chamamento: expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril. Para isso, é preciso que primeiro o expulseis dos vossos corações. Olha aí a mensagem de Emmanuel de Paris de 1861. É o chamamento à tarefa. E aí os companheiros poderão pensar, mas Vânia, o que tem a ver o Evangelho no lar com essa tarefa de extirpar o egoísmo? Não nos disse Emmanuel, no início de nossa leitura, que é preciso coragem de nossa parte para que nós enfrentemos e vençamos esse mal? Porque toda transformação externa começa dentro de nós. Se nós não modificamos, como é que nós vamos modificar o entorno em nós? A nossa família, no nosso local de trabalho, no templo religioso em que vivemos, na rua em que moramos e assim por diante. Então, nós somos os trabalhadores da última hora, porque os da primeira hora foram os profetas. E nós, espíritas, e aqueles que se preferem denominar espiritualistas, nós fomos chamados a extirpar, a destruir esse mal, essa chaga que é o egoísmo. Porque junto com o egoísmo, além do melindre que nós já mencionamos, vem um outro elemento que é tão devastador quanto os outros do mesmo grupo, que é a indiferença. A criatura acostuma-se a pensar apenas em si para descuidar do próximo, do outro. E esse próximo nós sabemos que começa dentro do lar, na família. É o nosso primeiro próximo. Se nós não atendemos nossa família em termos de respeito, de diálogo, de amor, de fraternidade, de trabalho no bem, de colaboração recíproca, como é que nós vamos desejar a paz, a felicidade, a caridade? Então, nós estamos sendo chamados para essa tarefa e nos cabe fazer a nossa parte para que todo o conjunto alcance o objetivo determinado por Deus para nós, os novos apóstolos da fé. É uma tarefa árdua, nós sabemos, mas também temos que recordar que
extirpando esse mal dentro de nós já estaremos nos sentindo muito mais leves, muito mais felizes, muito mais alegres, mais fortalecidos para enfrentar os desafios diários. Então, que nós saibamos entender esse compromisso e atendê-lo com urgência. Porque nós temos dito em vários encontros anteriores que é preciso que aproveitemos melhor as oportunidades e o tempo de que dispomos para fazer o bem. E esse bem começa em nós. Começando em nós, ele atinge o outro. E atingindo o outro, vai aumentando o número daqueles que foram tocados em seu coração pelos bons sentimentos, e aí nós teremos uma nova etapa no planeta, onde todos vão se ajudar mutuamente, todos vão apoiar-se uns nos outros. Aqueles que têm menos irão ajudar muito mais aqueles que pouco ou nada têm. É esse o chamado, é simples, não é complexo. Nós é que o complicamos, por conta ainda da nossa ignorância, do nosso orgulho, da vaidade, do egoísmo, da arrogância, do melindre e da indiferença. Porque quando a dor nos visita, nós nos postamos como vítimas e queremos ser auxiliados e até livres do problema ou das dificuldades. Mas, se nós não fizemos isso pelo outro, pelo próximo, como é que nós queremos receber? Já não nos disse a prece de Francisco de Assis? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, que os nossos corações e a nossa mente, nossas mentes possam envolver-se com esse entendimento para que os nossos horizontes se ampliem. Estamos bem no início do ano. Ainda temos muitos meses pela frente. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem, a determinação para iniciarmos o processo o quanto antes. Tenhamos a certeza de que Deus nos ampara, Jesus nos abençoa, e nosso mentor e aqueles espíritos que se interessam e vieram por nós estão nos amparando para que nós consigamos cumprir essa nossa tarefa, esse nosso compromisso. Pois o nosso objetivo aqui na Terra qual é? É o nosso aprendizado, é o nosso aperfeiçoamento, é a busca constante da nossa evolução moral, espiritual, intelectual. E agora, na sequência do nosso estudo, nós vamos ler e comentar uma lição muito oportuna do livro Vivendo o Evangelho pelo Espírito André Luiz, numa psicografia do médium Antônio Baduí Filho. A lição intitula-se Alguém. Você não vence o egoísmo de uma só vez, mas pode alcançar pequenas e seguidas vitórias na vivência diária. Alguém na condução lotada está de pé e desconfortável. Ofereça o assento. Alguém em fila qualquer está aflito. Ceda à frente. Alguém na sala de espera está impaciente. Dê o seu lugar. Alguém à mesa está com mais fome. Sirva-se depois. Alguém no escritório é
inexperiente. Forneça os detalhes. Alguém na calçada estreita está com pressa. Afaste-se sem barulho. Alguém na rua pede-lhe o favor da informação. Atenda. Alguém no trânsito insiste com a buzina. Deixe passar. Alguém no clube está sem ambiente. Facilite a situação. Alguém na família exige mais. Vá além do simples dever. São atitudes simples, tidas à conta de boa educação. Mas realmente são os primeiros passos no campo da solidariedade. Sirva sempre alguém em dificuldade, ainda que ele não lhe peça, pois esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Magnífica lição. Conforme nós acabamos de ouvir, o próprio André Luiz afirma: você não consegue vencer o egoísmo de uma só vez. Apressadinhos, ansiosos, acalmem-se. Mas pode alcançar pequenas e seguidas vitórias na vivência diária, o dia a dia, em casa, com a família, no trabalho, na escola, no templo religioso, na rua, no shopping, no ônibus, no Uber, qualquer lugar, no metrô. Então, olha aí, você, quando está numa condução pública, você observa que tem alguém que está desconfortável de pé. A gestante, uma mãe com um bebê no colo, um idoso, um deficiente físico, ou alguém que tem um mal-estar aparente, você olha para ele, ele está pálido ou amarelado. Então é hora de oferecer o seu assento, coisa que muitas vezes não acontece aqui no Brasil, nem nos ônibus, nem nos metrôs, quiçá nos trens. Quando alguém está numa fila, no banco ou em qualquer lugar para efetuar um pagamento, nós vemos isso nas lotéricas, né? Tem alguém impaciente, ou porque tem que fazer o almoço ainda, tem que cuidar da criança, tem que almoçar para ir trabalhar, ou qualquer outra coisa semelhante, né? Então, que nós cedamos o lugar, né? E a mesa, aquele que está com mais fome, você quer que todos esperem que você se assente para que possam iniciar o almoço ou o jantar? Sirva-se depois, se você for atrasar. No escritório, no ambiente de trabalho, alguém é inexperiente, está iniciando naquela atividade. Então, você, como funcionário mais antigo, forneça os detalhes do trabalho. E hoje, muitas vezes, nós vemos até aqueles que parecem torcer para a falência do novo companheiro. Não passam nenhuma dica, nenhum detalhe, nenhuma informação, né? Com receio de que o companheiro se sobressaia mais do que ele. Sim, nós ainda temos esse panorama, infelizmente, né? A calçada é estreita, vem alguém apressado, antes de você falar algum impropério, alguma coisa indevida, você se afaste, sem reclamação, sem falar nada. Na rua, alguém lhe pede o favor de uma informação. Essa aqui é danada, né? Quantas pessoas, em vez de dizerem que não sabem informar, dão informações erradas? Isso é muito sério, não é? Aí a criatura fica dando voltas e voltas, por fim ela pergunta para outro, para outro, para outro, né? Então parece assim que essas pessoas que procedem erroneamente não pensam que um dia elas vão necessitar de uma informação desse tipo.
No trânsito, a questão da buzina. Ai, tem cidades brasileiras que têm um trânsito caótico mesmo, não é? E aí o pessoal vai fazer retorno na contramão, o pessoal sobe em cima de canteiros, e assim, né? E ainda há os que insistem com a buzina. Então, deixa passar, tenha calma no trânsito, porque no momento de extrema irritação e de estresse, muitas criaturas praticam atos de violência que muitas vezes não tem como corrigir, acabam matando outra pessoa por uma coisa boba, tola, fútil. Alguém na família exige mais. Nós temos observado isso acontecer com muita frequência nas famílias que têm pais idosos que dependem do cuidado dos filhos ou de cuidadores contratados para tal. Como muitas vezes as famílias não têm renda suficiente para isso, ou não querem gastar com isso, né? Fica aquele cuidado meia boca com os pais, os avós, os idosos que convivem no mesmo lar. Então, André Luiz convida para que nós possamos fazer mais, além do nosso dever. E assim, ele considera que todas essas atitudes mencionadas na leitura de hoje são atitudes simples consideradas como práticas da boa educação. Mas também ele destaca que são primeiros passos no campo da solidariedade. Ou seja, eu vou ajudar o outro nas mínimas situações possíveis, porque se algo semelhante acontecer comigo, eu gostaria de ser ajudado. Porque há pessoas que se orgulham de serem autossuficientes, quer dizer, elas mesmas fazendo tudo, tudo, tudo. Mas é um grande engano, não é verdade? Por quê? Somos seres sociais. Necessitamos do outro para sermos seres humanos. E essas situações contrárias mais nos aproximam da animalidade ou nos mantêm presos à animalidade do que à nossa humanidade. E, finalmente, algo assim extremamente importante, que me faz lembrar aqui da fala de Jesus: veja quem tem olhos de ver. Que nós sirvamos sempre alguém em dificuldade, ainda que esse alguém não nos peça ajuda. Muitas vezes ele não faz por timidez, por constrangimento ou por orgulho. Mesmo que seja por orgulho, vamos raciocinar. Uma hora vai chegar que nós não daremos fazer conta de muitas coisas. Então, nós precisamos do outro, sempre, em situações variadas de nossas vidas, independente da condição socioeconômica em que nos encontramos. E aí vale pensar que esse alguém que muitas vezes não pede nada, constrangimento porque o outro vai humilhá-lo, vai cobrar-lhe. Você, fulano, você não precisa de ajuda, você tem condições, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas esse alguém, mesmo que não peça a nossa ajuda, é o amigo que nos ajuda a vencer o egoísmo. Então, analisemos como foi importante essa leitura da lição 135 do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, Alguém, que se baseia na lição do capítulo 11, número 11, que nós acabamos de ouvir, que é sobre o egoísmo. Acredito que todos nós estamos repensando como é que nós temos conduzido as nossas vidas.
enquanto nós temos tempo para refazer os nossos planos, os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo para essa existência. Vamos lá? Com carinho? E em seguida, nós vamos pedir a magnetização da água. Que você tem à sua frente uma caneca, uma jarra, uma garrafa de água. Essa água vai receber um medicamento exclusivo para o seu uso. E aquele que for de uso da família pode colocar numa jarra maior ou em copos individuais para que cada um receba o de que necessita para a sua condição do momento. Vamos lá, pensando em Jesus? Mestre Jesus, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, nós estamos pedindo, Senhor, nesse instante, que seja colocado o medicamento nas águas, medicamento que os médicos da Terra não conhecem, mas que temos a certeza irá nos reharmonizar em nossos centros de força, irá substituir as células doentes por células sadias e, principalmente, Senhor, que traga aquele lenitivo para as nossas dores morais e emocionais. Jesus, médico de nossas almas, nós estamos pedindo as bênçãos de saúde para todos os que nos ouvem, para suas famílias, e que os seus lares recebam nesse instante a assistência de que se faz necessária. Que assim seja. E assim, meus caros, chegamos a mais um final de O Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu, Vânia e Itamar, na edição, agradecemos a todos vocês que nos têm apoiado, que nos têm ouvido, e que nós possamos estar juntos em nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês, muita paz e até lá.